Bom dia, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao retiro da oitava da Páscoa. Retiro da oitava da Páscoa. Do domingo da Páscoa até o outro domingo da Páscoa, 8 dias. A nossa reflexão é sobre a ressurreição de Jesus. É como se fosse o único dia de celebração da Páscoa do Senhor. Então, o dia de hoje é segunda-feira, na oitava da Páscoa. Assim como os judeus comemoravam a Páscoa mais 7 dias dos pães asmos, assim nós cristãos também comemoramos esses 8 dias, chamado de oitava da Páscoa. Então nós estamos no retiro da oitava da Páscoa. Eu sei que vários de vocês participaram no passado desse retiro da oitava da Páscoa, e vamos novamente fazer essa caminhada espiritual. E nessa semana nós vamos orar para que Deus venha trazer o poder da ressurreição na nossa vida, no nosso Brasil, restaurando todo o nosso sonho, nossos projetos de Deus em nós. Amém? Vai ser uma semana de oração, uma semana de milagre, uma semana de fé, uma semana de graça. Por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois pelo WhatsApp, você que vai assistir também pelo YouTube, que eu vou publicar no meu YouTube, meu canal, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas. É importante depois que você entrar, você escreva o seu nome, né? Fala que horas que você está assistindo, não é? Coloque seu pedido de oração, porque esse período agora da Páscoa é um período de ressurreição, é um período de vida. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo muitas pessoas ali, estou vendo a Gisele, pastora Marinice, a Tereza, né? Estou vendo tanta gente linda aqui, a Nancy, Patrícia. Olha que maravilha. Muitas vidas aqui com a gente hoje, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ontem a Maria Regina fez aniversário. Parabéns, Maria Regina. Que alegria, né? Muito bom estarmos aqui, vivendo esse tempo tão especial. Amém? Paulo César, Suzete, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma bênção estar com vocês. Vamos então orar nesse momento, em nome de Jesus Cristo, agradecendo a Deus pela noite que tivemos e colocando esse santo dia na presença do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor que está conosco. Agora, Pai, abençoa a nossa vida, venha trazer, Deus, Teu refrigério, Tua bênção, Tua graça. Que seja, Senhor, um dia muito especial na Tua presença. Continue conosco, Pai, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo. Pai, que seja um dia cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Pastor Orlando Lima Júnior, a esse dia tão especial, tão lindo, Rodrigo Sardinha Hermes, Gessé Costa, Josiane, não é? Oitava de Páscoa. Lembra, nós temos o Natal e a oitava do Natal. Nós temos a Páscoa e a oitava da Páscoa. São 8 dias de comemoração da Páscoa. Então hoje é segunda-feira, na oitava da Páscoa. É um único dia de celebração. É como se toda essa semana fosse uma grande celebração da Páscoa do Senhor. Então sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus ressuscitou? Ressuscitou realmente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir hoje, segunda-feira, na oitava da Páscoa, dia 5 de abril. Amém? 5 de abril. Vamos ler o Evangelho, Mateus 28, do 8 ao 15. Aleluia. Mateus 28, do 8 ao 15. Diz assim:
E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenha medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está, Pai amado, essa palavra, que é a palavra do Senhor. Deus, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pelo teu cuidado, teu carinho. Que essa palavra venha inspirar nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, as mesmas Marias, com exceção da mãe do Senhor, né? Que estavam junto à cruz de Jesus, agora elas vão ao túmulo. No Evangelho de Marcos, elas vão levar, né, óleos para embalsamar o corpo. No Evangelho de Mateus, elas vão ver o sepulcro, não é? É a mesma coisa. Na realidade, nós sabemos hoje que embalsamar o corpo já não dava mais. Por quê? Porque o túmulo já estava fechado e já estava selado. O túmulo já estava fechado, já estava selado. Como elas iam tirar o selo, como elas iam tirar a pedra. Tirar a pedra até poderia conseguir algum ajudante para tirar, mas a pedra já estava selada, era proibido abrir aquela pedra. Mas ainda assim elas vão lá. Por isso que Mateus diz que elas vão ver o sepulcro, o local do sepulcro. E Marcos acrescenta que na realidade elas levam óleos, porque elas desejavam muito colocar no corpo do Senhor Jesus, não é? E cada evangelista vai narrar a ressurreição de Cristo de uma maneira assim diferente, por ter sido algo muito novo, muito espantoso, não é? E são relatos verdadeiros, são relatos diferentes de um mesmo fato, né? E todos eles então são verdadeiros. No caso de Mateus, houve um grande terremoto, o anjo removeu a pedra e sentou em cima da pedra, não é? E os soldados viram e caem desmaiados, ficam apavorados e caem desmaiados. E as mulheres então olham aquilo, recebem a mensagem da ressurreição de Cristo, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí começa o evangelho de hoje, quando diz assim, e retirando elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria. Olha só, Juliane, quando elas têm a notícia de que Jesus ressuscitou, quando elas acreditam no anjo, elas saem dali com medo, não é? Medo de tudo que ela viu, pedra removida, túmulo vazio, né? Ter visto um anjo sentado em cima da pedra, elas ficam apavoradas, não é? Mas não é um medo que causa tristeza, é um medo misturado com alegria, não é? E a mesma coisa você pode passar por uma experiência cristã, né, com o Espírito Santo,
onde a presença de Deus é tão tremenda naquele local que você fica com medo, mas ao mesmo tempo você fica cheio de alegria. E justamente isso que elas ficam. Elas ficam com muito medo e com muita alegria, porque elas viram o sobrenatural de Deus, elas viram o anjo do Senhor, elas viram o túmulo vazio, elas ouviram do anjo do Senhor que Jesus ressuscitou e não estava mais lá. Então, ao mesmo tempo que elas tiveram medo, elas tiveram grande alegria, né? Esse é o temor sagrado ou das coisas sagradas, né? E é essa frase que simboliza bem nossas experiências com Deus, né? Nós não entramos na presença de Deus de forma vulgar, não é? Sem medo. Pelo contrário, nós entramos na presença de Deus com grande temor e tremor, não é? Assim como Isaías teve a visão da glória de Deus, não é? Nós entramos na presença de Deus com grande temor e tremor, mas com grande alegria. Então não é um medo que causa tristeza, angústia, depressão, sofrimento. Não é. É um medo que causa alegria. É um santo temor. Isso é muito lindo, amado, né? Porque tem pessoas que entram na presença de Deus de forma vulgar, né? Se dirige a Deus de forma vulgar, se dirige a Jesus com palavras vulgares, né? Na realidade, sem nenhum temor, sem nenhum medo. E aí, amado, esse santo temor é aquele temor que não causa tristeza. É aquele temor que ele é conservado no nosso coração, mas ele é cheio de alegria. Então eu quero profetizar na sua vida esse santo temor de Deus que vai causar na sua vida alegria. Deus é Deus. Ele é tremendo, ele é sobrenatural. Ele está aí contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Mas isso me dá uma grande alegria de saber que o Senhor está comigo. Aleluia. Que coisa linda, né? Que hoje você tenha esse santo temor. Ela sai de lá com tomadas de medo e grande alegria. Essa é a experiência cristã que nós não conseguimos explicar para as pessoas. Não dá para explicar. Ué, você tem temor de Deus? Temos. Vocês têm muito ou pouco? Tem que ter muito temor de Deus. Temer mesmo. A glória de Deus é grande. Dá até medo. Não é? Pereira está lá na casa dela. Se aparecer um anjo do Senhor aí, Tereza, você vai sair rolando no chão de medo. Tá muito medo. Maria, quando viu o anjo, ficou com medo e assustada. A glória de Deus é dessa forma, querida. É muito medo mesmo. Mas não é medo que causa depressão, tristeza, derrota, desespero. Não. É um temor que causa grande alegria. Se eu falar temor, as pessoas vão traduzir de várias formas essa palavra. Por isso que ninguém consegue explicar. Teme a Deus, não dá para explicar. Agora, quando eu digo temor e grande alegria, parece que são paradoxos, né? Mas na realidade, querido, é justamente isso que dá. Quando você verdadeiramente teme a presença de Deus, respeita as coisas de Deus, tem temor de Deus, esse é um medo, é um temor que te dá grande alegria. Amém? Por isso, queridos, que a Bíblia diz que elas tomadas de medo e grande alegria. É um medo e grande alegria que elas tiveram. Correram para anunciar isso aos discípulos. Então, é muito interessante um detalhe dentro aqui da exegese. Elas correm para anunciar aos discípulos. Elas correm com medo e elas correm com grande alegria para anunciar aos discípulos, né? Os discípulos que estavam numa casa, provavelmente no mesmo local que tomaram a Santa Ceia, lá no cenáculo,
A pessoa emprestou a casa por um dia, mas eles permaneceram ali até o Pentecoste. Não é? Olha que coisa boa. Então, amados, elas vão aos apóstolos. Esse é o projeto delas. Vão lá correr para os apóstolos para falar que o túmulo está vazio, que elas encontraram com um anjo. Lembra o evangelho de ontem à noite, das vésperas do domingo da ressurreição, quando os caminhantes de Emaús dizem assim: algumas mulheres apareceram lá e falaram que tiveram visões de anjos. Não é? Eles não acreditaram no testemunho das mulheres, esses dois caminhantes. Então, queridos, elas vão aos discípulos. Não é? O caminho delas dali, do túmulo até o Monte Sião, não é distante não é? Mas é uma caminhada interessante de uns 15, 20 minutinhos. E aí, amados irmãos e irmãs, quando elas vão aos discípulos, o Evangelho diz no versículo 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Né? Vão ao encontro dela e diz: salve. É uma tradução que essa palavra salve ela é bem controversa na tradução. Né? É uma palavra de saudação, como se fosse saúde. Você vai perceber o Paulo, as cartas de Paulo, de João, né? Eles usando muito essa palavra, saúde. A igreja, a senhora, João diz assim, a senhora eleita, saúde, né? Eu vos saúdo, desejando saúde. Era uma forma carinhosa de saudar alguém, né? A própria palavra saudação vem da palavra saúde, né? E ele diz assim, salve, né? Tem uma tradução que diz assim, tenha plena saúde. Era uma saudação muito comum, não é? Assim como existe, nós sabemos, a saudação shalom, que é paz, existe também a saudação saúde, não é? Olha que legal, paz e saúde. E aí o próprio Jesus ressuscitado vai ao encontro delas e diz, salve! Que legal, né? Parece uma palavra bem moderna, mas não é uma palavra do primeiro século cristão. Né? Uma saudação, né? É uma saudação rápida, é um encontro rápido. É a primeira palavrinha que se fala ao se encontrar. Salve! O próprio Jesus ressuscitado vai ao encontro delas. Isso tem um significado tremendo. As mulheres são privilegiadas aqui no Evangelho, porque elas são as primeiras a encontrar com Jesus ressuscitado. São mulheres piedosas que ficaram na cruz do Calvário, são as Marias, né? Elas são piedosas porque elas vão até o túmulo. Essas Marias são maravilhosas. São mulheres santas, santas de verdade, gente. Santas pela graça, né? São mulheres piedosas e elas têm a alegria de encontrar com Jesus. E Jesus aparece e diz, salve! Versículo. Né? E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Era um costume muito comum no Oriente, quando a pessoa encontrava com um monarca, com alguém muito importante, ajoelhar aos pés. Mas elas ajoelham aos pés e elas são espertas, hein? Além de ajoelhar aos pés, elas abraçam os pés de Jesus, olha bem, e o adoram. Coisa linda, queridos. Elas adoram Jesus. Só se pode adorar a Deus, mas Jesus é Deus. Elas adoram Jesus. Elas não apenas, porque a palavra adoração significa ajoelhar, né? Por isso que no sentido hebraico da palavra, adoração não é sentimento do coração. Não, não é isso. No sentido hebraico, não. Adoração é ajoelhar. Ajoelhou, já está adorando, né?
Por isso que quando você for ao Muro das Lamentações, vou te dar até um recadinho. Você não pode se ajoelhar no Muro das Lamentações para orar. Não pode. Se você se ajoelhar, você vai levar um cascudo. Vai vir alguém assim, né? Vai vir alguém te puxar pelo colarinho. Você não pode se ajoelhar. Porque os judeus vão entender que você está adorando pedra. Né? E não se pode adorar o muro. Não se pode adorar o muro. Eles oram a Deus no muro, mas não adoram no muro. Eles chamam de cotel. O nome do muro chama-se cotel. Eles oram no cotel, mas não adoram o cotel. O que é adorar? Ajoelhar. Por isso que nós, né, não nos ajoelhamos, né, diante de homens ou diante de mar de escultura. Nós não podemos ajoelhar. Porque a palavra ajoelhar no hebraico é adorar. Só por causa disso. Não é? Mas elas não, elas adoram Jesus. Né? Elas se ajoelham diante de Jesus. E elas têm a linda experiência de ajoelhar aos pés de Jesus, abraçar os pés de Jesus. Que coisa linda, querido. São as oportunidades. Né? Elas tiveram as oportunidades e aproveitaram, Hannah. Né? Elas tiveram a oportunidade e aproveitaram a oportunidade que tiveram. Assim também, amados irmãos e irmãs, nós temos que aproveitar as oportunidades espirituais que Deus está nos dando. Gente, viver essa quaresma como vivemos, viver a Semana Santa como vivemos, viver o Tríduo Pascal como vivemos, viver essa oitava da Páscoa, é uma oportunidade tremenda que Deus está me dando, que Deus está dando a cada um de nós, para entrar numa dimensão espiritual, num crescimento espiritual, na área da compreensão da Bíblia e das coisas espirituais. Nós começamos a perceber que o tempo que vivemos não é manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, segunda, terça, quarta, quinta. Não. Nós percebemos que o nosso tempo, ele é regido por uma qualidade espiritual. Ele é regido por celebrações de Deus. Nosso calendário litúrgico, ele é um movimento espiritual que nos leva a uma dimensão espiritual, aleluia, cada dia mais crescente. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Então, o normal de Deus para nós é que todo dia a gente cresça um pouquinho. Esse é o normal. Esse é o normal, né? Apesar de sermos adultos, né? Espiritualmente nós somos como criança crescendo. Se você vê uma criança no mês e vê essa criança 30 dias depois, já é outra pessoa, já é um outro corpo. Você vê uma criança com 2 meses, depois vai ver com 5 meses, já é outra criança. Ela vai crescendo. Então, espiritualmente, nós somos essa criança e vivemos esse metabolismo. Vou falar metabolismo espiritual, né? Essa transformação espiritual. Então, essa celebração litúrgica é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente cresça um pouco mais. Eu lembro até hoje, lendo uma matéria em 1988, muito antiga, né? Mais 30 anos aí, onde há 33 anos, onde reuniram-se psiquiatras e psicólogos para estudar sobre ansiedade. E na época eles definiram que o animal não vive a ansiedade que nós vivemos, seres humanos. E nós vivemos essa ansiedade, né, por 2 motivos. Isso na época, hoje em dia logicamente evoluiu, mas na época por 2 motivos. Primeiro motivo, porque nós somos os únicos seres que temos consciência da morte. O gato não sabe que vai morrer, o cachorro não pensa que um dia vai morrer, ele não tem essa consciência. O passarinho que está cantando perto da sua casa,
ele não tem a consciência de que vai morrer. Nós humanos temos. Então isso causa ansiedade. O outro motivo da nossa ansiedade é porque nós somos os únicos seres humanos, né? Nós seres humanos somos os únicos seres da Terra que temos noção do cotidiano. Ou seja, nós sabemos o que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E essa noção de cotidiano, ela vai desgastando tua cabeça. Ela vai te dando ansiedade. Você está na segunda-feira vivendo a sexta. Você está na segunda-feira vivendo a quarta. Você está na segunda-feira se preparando para o domingo. Você está na segunda-feira vivendo lá para dentro, né? A pregação que eu prego domingo de manhã, eu estudo ela, eu estudo muito essa pregação e preparo ela na terça-feira. Ou seja, terça-feira de manhã, eu estou dentro do meu escritório, cheio de livros, estudando, pesquisando para a pregação de domingo. Ou seja, minha mente já está lá no domingo, né? Na terça-feira, amanhã, eu já preparo a liturgia de 2 domingos para frente, para já passar para as pessoas, passar para o líder da música, para Silvia, né, Silvia? Não é? Então, amado, esse entendimento do cotidiano causa ansiedade. Então, quando nós temos esse privilégio de ver o tempo com essas sequências litúrgicas, Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal, Oitava da Páscoa, daqui a pouco nos preparando para a chegada do dia de Pentecostes, né? Isso dá uma qualidade, isso rompe um pouco esse cotidiano tão desgastante da nossa cabeça, né? E é uma coisa linda. Por exemplo, nós estamos agora no retiro espiritual. Nós vamos fazer esse retiro até sábado que vem. Retiro da Oitava da Páscoa, né? Então nós temos que aproveitar a oportunidade. O que essas meninas fizeram, gente? Aleluia! Essas meninas, elas aproveitam oportunidades, elas se ajogam aos pés de Jesus e elas não apenas se ajoelham. O normal seria se ajoelhar. Elas aproveitam e agarram os pés de Jesus. Elas abraçam os pés de Jesus. Elas se emocionam com os pés de Jesus, né? Elas adoram Jesus. Elas aproveitam a oportunidade que elas têm. Então, amado, aproveita a oportunidade. Quando você for à igreja, aproveita a oportunidade de estar ali, né? Aproveita a oportunidade de participar desse retiro da Oitava da Páscoa, todos os dias, 8 horas da manhã, ao vivo aqui no Facebook. Aproveita esse tempo, né? Aproveita esse dia que Deus está nos dando para termos mais comunhão com Deus. Ali está a nossa força. O seu trabalho está no cotidiano. O seu trabalho está no cotidiano, né? A Paulinha, né, Paulo? Né, Beth? Vai lá é médica, vai lá para o trabalho dela, né? Cada um tem suas atividades, atividade dentro de casa, atividade na empresa, no comércio, na loja, no hospital. O Rodrigo está nos acompanhando, né? A mesma coisa, atividade no hospital. Todos nós temos essas atividades. Então, nossas atividades, elas estão no nosso cotidiano, mas a nossa força está em Deus. Então, aproveite para recarregar sua bateria. O que essas mulheres fizeram, elas aproveitaram para abraçar o pé de Jesus. Como eu disse, no Oriente, ajoelhar é normal diante de um soberano, né? Agora, abraçar os pés, não. Mas elas aproveitam. Essas meninas são especiais, né? E aí Jesus diz o seguinte, olha. Então Jesus lhe disse, não tenham medo. Porque elas ficaram meio assustadas ali também com Jesus, né? Foi um susto. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Então preste atenção numa coisa que eu não havia prestado.
estava lendo uma exegese sobre esse capítulo, achei muito interessante, que quando elas têm um encontro com o anjo, elas vão aos discípulos. E agora Jesus diz, vão aos meus irmãos. Aqui tem duas coisas lindas, né? Primeiro, saber que Jesus nos chama de irmãos. Você é irmã de Jesus, né? Olha que coisa, eles vão aos meus irmãos. Agora aqui também tem um sentido teológico muito interessante que eu não percebi. Estava lendo um livro de exegese. Quando ele diz, vão meus irmãos, não se refere somente aos apóstolos. Refere-se a toda a comunidade de Jerusalém e arredores. Por exemplo, Marta, Maria e Lázaro moram onde? Em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, né? 3 quilômetros de Jerusalém. Então ele diz assim, vão aos meus irmãos e digam que eu vou para a Galileia, né? Olha bem, vão aos meus irmãos, olha que coisa linda, e que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Então, olha que coisa interessante. Elas iam aos discípulos que estavam no Monte Sião, em Jerusalém. Mas agora o Jesus ressuscitado aparece e diz, vá a meus irmãos. Isso significa a comunidade dos discípulos e discípulas que moravam em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que levou um tempo para que essa notícia pudesse ser enviada aos irmãos, né? Quando você vê João fala de 2 aparições de Jesus em Jerusalém e de uma aparição de Jesus na Galileia. Já os evangelhos, não é? O evangelho de Marcos, de Mateus, fala da aparição de Jesus na Galileia. Alguns críticos vão dizer assim, né? Alguns críticos bíblicos, você vai ter que decidir se você vai crer que Jesus apareceu em Jerusalém ou na Galileia, porque é uma contradição. Na realidade não há contradição, porque uma vez que elas deveriam testemunhar aos irmãos, e isso levaria um tempo, foi esse tempo que Jesus leva para aparecer 2 vezes em Jerusalém. Mateus sabe que Jesus apareceu 2 vezes em Jerusalém, mas a ênfase dele principal é a aparição de Jesus na Galileia. Até porque, para o Evangelho de Mateus, o centro da narrativa é a Galileia, né? A terra dos gentios que viu uma grande luz. Ele trabalha isso lá no capítulo 4. Então, irmãos e irmãs, é uma coisa linda. Vão, meus irmãos. Aí você percebe a preocupação de Jesus, que todos soubessem que ele estava vivo, que todos fossem para a Galileia, né? Tanto é que Paulo vai dizer que na Galileia o Jesus ressuscitado vai aparecer para 500 pessoas, né? Vão para a Galileia e lá me verão, né? Então, olha bem, em João, Jesus não aparece para os irmãos, Jesus aparece para os apóstolos que estão numa casa ainda trancado. Na Galileia não, ele aparece para todos os irmãos, né? E aí agora a mensagem delas era essa, vão meus irmãos. Isso levou um tempo. Elas tiveram que anunciar em Jerusalém, nos arredores, no derredor de Jerusalém, em Betânia, Betfagé, em todo aquele local ali em volta, quem sabe até Jericó, né? Para que as pessoas que fossem irmãos de Jesus, discípulos de Jesus, crentes em Jesus, pudessem ir até a Galileia ver Jesus, né? É muito lindo essa graça de Jesus nos chamar de meus irmãos, né? É Jesus olhando para a Elze Vergara, olhando para a Leia dos Santos, para a Josiane, para a pastora Deise,
dizendo assim: minhas irmãs. É muito lindo esse carinho que Jesus tem conosco, né? Nós somos servos. Jesus está dizendo assim: tudo bem, mas eu quero chamar vocês de irmãs. Vocês são minhas irmãs. Olha aí, Patrícia, não é maravilhoso isso? Saber que nós somos irmãos de Jesus, Dalila, é uma bênção. Glória a Deus. Agora, amados irmãos e irmãs, a narrativa, e é único, só Mateus fala isso, acontece uma situação que ainda existia quando o Evangelho foi escrito. Se o Evangelho foi escrito depois da destruição do templo, depois dos anos 70, como alguns críticos dizem, se o Evangelho foi escrito antes do ano 70, não importa. O acontecimento é o ano 33, né? Mas 30 anos depois, essa história continuava entre os judeus. Por quê? Porque o corpo de Jesus sumiu. Não ficou no túmulo. Pelo contrário, você vai em Jerusalém, até hoje o túmulo está vazio. O corpo de Jesus não está lá, ninguém nunca achou o corpo dele. Não é? O corpo de Jesus sumiu. Tem até filme, pessoas procurando o corpo de Jesus, não é? Olha aí, Priscila, que coisa linda. O corpo de Jesus sumiu. E criou-se uma fake news. Olha, a primeira fake news, não é a primeira. Criou-se uma fake news, uma notícia falsa, de que os discípulos, os apóstolos, haviam roubado o corpo de Jesus. Então, quando esse evangelho foi escrito, provavelmente depois dos anos 70, essa notícia falsa ainda existia entre os judeus. Todos os judeus estavam dizendo: roubaram o corpo de Jesus, ele não ressuscitou. Isso é uma prova de que todos sabiam que o túmulo ficou vazio, que todos sabiam que Jesus não estava mais lá, né? Agora os cristãos sabiam a verdade. O corpo não estava mais lá porque Jesus estava vivo. Já os judeus, eles sabiam uma mentira. O corpo não está lá porque o corpo foi roubado. E como isso aconteceu? Né? Como essa mentira foi surgida? Mateus é o único que retrata como essa mentira surgiu. Diz assim, ó: enquanto elas iam, eis que alguns do guarda foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes, contaram os principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Por que os soldados foram aos principais sacerdotes e não foram a Pilatos? Vocês eram soldados romanos. Porque você viu que foram os sacerdotes, o sinédrio, a assembleia ali das autoridades judaicas, que pediram uma guarnição, um pelotão, né? Uma guarnição, pelotão, para cuidar do túmulo de Jesus, com medo dos discípulos roubarem o corpo. Não é? Foram os sacerdotes e o sinédrio, né? Eles que fizeram esse pedido. Olha que coisa. Então, esses soldados não estavam a serviço de Pilatos. Eles estavam a serviço de quem? Do sinédrio. Então, uma vez que eles viram o anjo, uma vez que eles viram o terremoto, uma vez que eles viram o relâmpago, uma vez que a pedra começou a ser removida sozinha, uma vez que eles viram a mão do anjo removendo a pedra e que eles caíram desmaiados, apavorados, levantaram, saíram correndo, como eles estavam a serviço do sinédrio, logo eles foram ao sinédrio e não a Pilatos, não é? Não a Pilatos. E aí a Bíblia diz que eles vão e contaram os principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Né? Eles relataram exatamente o que eles viram. Eles viram a glória, eles viram o poder, eles viram a maravilha de Deus. E eles relatam.
né? E o relato foi tão convincente que os sacerdotes creram. Os sacerdotes creram, realmente ele ressuscitou, né? Mas se ele, antes de morrer, já estava atraindo multidões e multidões, agora então como é que vai ser? Vai atrair muita gente. Então vamos criar aí uma mentira, uma notícia falsa. E aí, amados irmãos e irmãs, reunindo eles em conselho com os anciãos, isso é o Sinédrio, esse conselho chama-se Sinédrio, tá? Deram grande soma de dinheiro aos soldados. Nós não sabemos a quantidade de dinheiro que foi dada, né? Uma vez, olha, realmente o homem ressuscitou, realmente houve uma glória de Deus ali, os soldados estão revelando, os soldados não são mentirosos, eles não são cristãos, não são discípulos de Jesus, estão relatando o que viram. Isso é um problema para nós. Se os judeus souberem que Jesus ressuscitou, eles vão aceitar Jesus como Messias. E isso vai tirar o nosso cargo político, vai tirar nossa riqueza, nosso dinheiro. Isso é perigoso para a gente, isso é ruim. Isso é uma luta, não é? Olha que coisa. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo, né? Então, eles deveriam falar com Pilatos isso. Olha, a gente dormiu, não é? Aí alguém fala assim, olha, Pilatos não ia se convencer, né? Isso não ia passar gratuitamente. Mas aí diz assim, olha, e se isso chegar ao conhecimento do governador, eles iam falar para todos, né? Mas se chegasse o conhecimento do governador, é Pilatos, nós o convenceremos e faremos com que eles não tenham maiores preocupações. E nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações, né? Alguém diz assim, isso é impossível convencer. Como eles iriam convencer? Eles não explicam. Mas a explicação já foi dada. Eles não estavam a serviço de Pilatos, estavam a serviço do Sinédrio. Olha, nós dormimos, Pilatos. Aí você fala, não, tudo bem, não tem problema não é? Estava ao nosso serviço, nós não nos preocupamos com isso. E que coisa, né? Toda uma armação política, toda uma armação religiosa, toda uma falsa notícia para que as pessoas não acreditem na verdade. Amados irmãos e irmãs, é isso que o mundo tem feito. O mundo tem feito um monte de fake news, um monte de escritos e comentários para que a pessoa não aceite Jesus, não se converta, não largue o pecado. O mundo tem te ensinado, olha, isso pode agir dessa maneira, pode ter essa relação assim, você pode falar, não é pecado, não é pecado, não é? Ou seja, todo argumento para nos tirar do projeto verdadeiro de Deus, para tentar construir uma mentira. E foi uma mentira tão bem construída que 30 anos depois, quando esse evangelho de Mateus foi escrito, essa mentira ainda vigorava entre os judeus. Todos os judeus tinham certeza que o corpo de Jesus foi roubado, né? São as mentiras contadas. Uma vez, eu tinha 19, 20 anos, foi numa mesquita em Petrópolis, uma mesquita muçulmana, eu e um missionário fomos conversar com uma senhora que nos acolheu muito bem. Ela era uma muçulmana e ela falou que a religião muçulmana, no caso a religião dela, né, chama-se Ahmadiyya do Islã, a seita muçulmana dela acreditava que Jesus não havia morrido, que eles deram a Jesus uma droga, Jesus então desmaiou como se o coração tivesse parado, Nicodemos então levou Jesus lá para a África, para baixo do Egito, e lá Jesus se casou, né?
Então a magia do Islã criou essa história, né? Você vai ver já no quarto século, né, vários apócrifos, livros escritos e ocultos, inventando histórias e mais histórias que não estão na Bíblia. Por isso a nossa fé é na palavra. Nós amamos a igreja, amamos a tudo, amamos a mão de verdade, mas a nossa fé está na palavra. Nós não podemos fugir da palavra. Fica com a palavra, creia na palavra, fundamenta a tua fé na palavra. Essas pessoas ganharam muito dinheiro para inventar essa mentira. Por isso que Mateus diz, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, amado, fica com a palavra. Jesus ressuscitou, ele ressuscitou realmente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou realmente. Nós te damos graças, Senhor, pela tua santa ressurreição. Senhor, muito obrigado por esse evangelho. Nós queremos ter esse temor e essa alegria. Nós queremos ter essa graça de aproveitar a oportunidade, assim como aquelas mulheres aproveitaram. Nós te agradecemos porque nós somos chamados de irmãos de Jesus. Pai, abra o nosso coração e nosso entendimento, porque a gente não fique baseado em notícias falsas, mas que possamos permanecer no Senhor e na fé no Cristo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gente, nós estamos na oitava da Páscoa. São 8 dias de Páscoa, que terminam no domingo que vem, né? 8 dias de Páscoa. Depois nós teremos 7 domingos, né, de Páscoa também. Mas nessa oitava da Páscoa, eu quero perguntar a você, qual a área da sua vida que você precisa do poder da ressurreição de Cristo? Paulo diz aos Efésios, aos Efésios, que esse poder da ressurreição, esse poder que ressuscitou Jesus, ele foi dado à igreja. Ou seja, no sentido de que esse mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus, ele virá sobre a sua vida, ressuscitando sua esperança, sua área, cada área da sua vida. Qual a área que você precisa do poder da ressurreição de Deus? O que na tua vida está morto? O que na tua vida está ausente, desmaiado, parado, dormindo, que você precisa do poder da ressurreição hoje? Nós vamos orar nesse momento. Amém? Orar pela sua vida. Nesse retiro espiritual da oitava da Páscoa, Jesus está perguntando qual a área da sua vida que você precisa passar pelo poder da ressurreição. O que ainda permanece morto em você? Vamos orar para que o poder da ressurreição venha ressuscitar a sua vida. Amados, mês de abril, segundo a previsão dos cientistas, né, brasileiros de Washington e do mundo inteiro, vai ser um dos meses mais difíceis no que diz respeito à enfermidade, né? Mas nós cremos no poder da ressurreição de Cristo. Nós cremos que Cristo pode nos proteger, pode curar, pode restaurar. Então vamos colocar diante de Deus a nossa mente, colocar diante de Deus nossa alma, colocar diante de Deus nosso espírito e pedir: Senhor, cura a minha vida, restaure a minha vida. Amém? Vamos colocar as pessoas que estão com Covid. Amanhã vai nascer a Joana, né, a filhinha da Nayara, com o Murilo, sendo que o Murilo está com Covid.
e ele não pode estar acompanhando, vai ter que ficar 15 dias sem ver a filha. Vai ser muito emocionante ele ver a filha depois grande, né? 15 dias a criança cresce bastante, né? Orar pelo Murilo, Nayara nesse momento. Nosso irmão Dinar da Janilva estava no hospital, já está em casa, mas vai ter que fazer um longo tratamento, né? O Gilson, esposo da Marcela, está ainda na UTI, né? Em coma. Um homem jovem, forte, está em coma. Teve 2 paradas respiratórias, né? Cardiorrespiratórias, está em coma, né? Vamos orar para Deus trazer a graça e a cura. Orar pela Maria, do pastor João Batista, pela, né, a Moisete, Ivete, Luzia, seu Osmar, irmã Dimar, né, nossos idosos da igreja, para que recebam a cura, a graça, o poder. Orar pela Madalena, pela Mirna, Cleia, Leobino, Tereza, a Lígia, Elonede, né? Orar pela Iris, orar pela Alice, orar pelas nossas igrejas, pela Gisele, né? Pela Penha, pela Maria Neuza, né? Que recuperou-se da Covid, pastor Daniel, né? Orar pelo Cláudio Roberto, glória a Deus, orar pelo Valmir, né? Orar por todos vocês, né? Orar pelo Marcel Filhos, perdeu a esposa, olha aí que coisa, né? Marcel e Filho, perdeu a esposa dia 1º de abril, quinta-feira, né? Quinta-feira Santa. Então vamos orar, amado. Orar pela Marinalva. Marinalva tem que acompanhar nossos programas, né? Glória a Deus, botar a Marinalva diante de Deus, a Marina chama-se Marinalva também, né? A família do Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo, Madalena, Carmen, Lúcia e Luísa, Álvaro Nascimento, todos esses pedidos. Depois eu vou voltar aqui, eu leio tudo isso de novo, amém? Orar a Deus pela nossa cidade, está previsto uma convulsão social, porque o decreto proíbe abertura de loja, e eu já recebi da Ordem dos Pastores a lista de todas as lojas que vão abrir hoje, 1h da tarde, desobedecendo o decreto do município, né? É uma situação difícil demais que estamos vivendo, né? Orar pelos nossos pastores, nossas igrejas. A situação está muito difícil, gente. Questão também das pessoas com fome. Eu vou contar uma coisa para você que talvez vocês não sabem. Nós fazemos o almoço todo domingo para os mendigos. Esse domingo vão fazer de novo, né? E nós temos mais ou menos 50% das pessoas que almoçam, elas vêm da rua, moram na rua, dormem na rua, né? São transeuntes, são mendigos. São pessoas, infelizmente, em situação de não ter lugar para ficar. Ou porque fizeram uma opção de ficar na rua, né? E a metade desse grupo são pessoas que moram nas suas casas, mas passam fome, né? Então, como elas passam fome, elas vão à igreja pelo menos almoçar o almoço de domingo. Conversando com algumas ali, falou: pastor, na minha casa eu tenho arroz e fubá só. Hoje, se eu fizesse um almoço, seria arroz com fubá. Então, essas pessoas que não têm comida em casa, pelo menos no domingo ela tem um pratinho de comida para comer, né? Um pratinho de comida bom. A gente faz um almoço bem balanceado. Todo o nosso almoço tem feijão, arroz, farofa, legumes, tem que ter legumes bem coloridos, não é? Uma carne. Então, nos ajude também em oração para que a gente possa continuar socorrendo as pessoas, né? A ação social também socorrendo famílias com cestas básicas. Então, é um período bem difícil para todos, né? Mas nós confiamos no Jesus ressuscitado. E o Jesus ressuscitado está nos dando essa graça de continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Senhor, nós oramos, ó Pai, por todos os pedidos aqui colocados. Quero agradecer pelo aniversário da Maria, Regina. Quero te agradecer pelos aniversariantes de hoje.
Quero orar pelas pessoas que estão em luto, porque perderam seus queridos. Quero, Deus, pedir o poder da ressurreição para essa pessoa que está desanimada, abatida, deprimida, magoada, angustiada, desistindo, que o poder da ressurreição, nessa oitava da Páscoa, venha abençoar meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dê a tua graça, a tua bênção, Senhor, na vida de cada pedido. Toma aí a Paula, filha da Beth, do Paulo. Toma aí o Evanil Rodrigues. Toma aí, Senhor, nas tuas mãos as pessoas enfermas. A Marina, Senhor. Senhor, que passou ontem a Páscoa lá no hospital internada. Meu Deus, num tempo tão difícil, Senhor. Venha trazer tua graça, tua paz. Nós pedimos, ó Deus, a tua ajuda, Senhor. A tua bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos na tua graça. Nós descansamos em ti. Nossa vida repousa no Senhor. No Senhor nós somos mais do que vencedores. No Senhor nós temos alegria e salvação. Senhor, coloca o Brasil, nossas cidades, o mundo que sofre na mão do Jesus ressuscitado. Orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, amanhã, se Deus quiser e permitir, né? Se Ele quiser e permitir, nós vamos estar juntos, 8 horas da manhã, para a terça-feira da oitava da Páscoa, no nosso retiro espiritual de oitava da Páscoa, amém? As pessoas, porque a filmadora está virada, né? Mas essa cruz está escrita assim: Jesus ressuscitou. Isso aqui são desenhos de coroas, né? Jesus ressuscitou, né? É a cruz da ressurreição que a Marisa fez para deixar esse espaço aqui mais bonito. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Caio e Márcia, parabéns. Com Jesus é só vitória. Um beijo. Tenha um dia maravilhoso e abençoado pelo Senhor. Firme no poder da ressurreição de Cristo. A paz.